Já ouviram alguém dizer assim: eu vivo pela fé? Provavelmente todos vocês já ouviram pessoas que dizem: eu vivo pela fé. O erro ou o engano se encontra no momento em que a gente atribui que viver pela fé tem a ver com pessoas que vivem de tempo integral no ministério. Por exemplo, se eu sou pastor e eu não faço outra atividade, eu só vivo na igreja, então eu vivo pela fé. Se eu sou um missionário que foi enviado para a Índia, então eu vivo pela fé. No caso, quem tem um trabalho no posto de gasolina, no posto de saúde ou em algum outro lugar no mercado, essa pessoa não vive pela fé, porque ela depende de um dinheiro, de um salário. Deixa eu falar para você uma coisa: viver pela fé nada tem a ver com o local onde você está, mas com um coração que depende de Deus. Você pode ser um empresário e receber muito dinheiro, no entanto, se não for pela fé, você é um fracassado. Você pode ser um ótimo pastor, um ótimo missionário, se você não estiver dependendo de Deus, você vai viver como um mendigo. Então, na verdade, a mensagem que eu quero trazer para você, ela não vai te colocar num lugar geograficamente bem estabelecido, mas essa mensagem vai despertar o seu coração para que você entenda que viver pela fé é o chamado de Deus a cada um de nós. Hebreus, na verdade, é um dos livros que mais fala sobre os fundamentos da fé. De fato, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, nós vamos verificar que a base desse ensino, ela está manifestada aqui. Porém, antes de começar lendo Hebreus capítulo 11, eu quero voltar um capítulo, Hebreus capítulo 10. E se você for acompanhar comigo, eu vou te dar para você como lição de casa, para você ler depois. Hebreus 10, do versículo 35 ao versículo 39. Você vai encontrar algumas verdades, mas a verdade mais central que você vai encontrar comigo é quando a palavra diz que o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha palavra ou a minha vida, eu não tenho prazer nele. O meu justo viverá da fé, e a minha palavra o respalda, a minha vida o respalda quando ele depende de mim. Você vai guardar esse texto que eu acabei de te passar, e você vai memorizar comigo, ou deixar na tua mente essa passagem: o meu justo viverá da fé. Então vamos começar a descrever o que é ser um homem justo. Paulo, falando aos romanos, ele diz que não há um justo sequer. Ele diz que todos pecaram, e porque pecaram, separados estão da glória de Deus. Aí ele fala que existe um povo que estava separado. A justificação, quando ela veio sobre a sua vida, o que é a justificação? O sacrifício eterno de Jesus. A morte de Jesus na cruz justificou você. O que é a justificação? É ele levar sobre si a sua culpa, o seu pecado, a maldição que estava sobre você. Ele limpou você e ele tornou você uma pessoa reta, uma pessoa justa. Não porque você podia ou porque você era bonzinho, mas porque ele amou você. E porque ele amou você, ele deu a vida dele pela sua vida. Então, quando Paulo fala que não existe nenhum justo, um só sequer, e quando Paulo declara, dentro desse contexto que eu estou te falando, quando ele fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, eu preciso trazer um entendimento para a nossa igreja, de que nós não podemos viver com a mentalidade mundana de que somos pecadores. Pastor do céu, o que você está falando? Exatamente. A Bíblia é muito clara. Se o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar, e ele mudou de uma vez por todas a nossa realidade, mudou a nossa vida, nos tornou em nova criatura, por que eu vou ficar tentando viver como o velho homem? Por que eu vou ficar tentando viver como uma velha criatura, cometendo os mesmos delitos, vivendo debaixo dos mesmos pecados? A palavra está dizendo para nós: quando você recebe Jesus, você se torna justificado. Isso é, aquele escrito de dívida que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, que ele tinha um escrito de dívida, escrevendo todos os seus pecados, todas as maldições contra você. Esse escrito Jesus tomou
e cravou na cruz e triunfou sobre os principados e sobre todas as potestades. Ele estava dizendo, você não tem por que se preocupar mais com a condenação do diabo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos em nós mesmos, nós não estamos no mundo, porque nós não somos desse mundo, nós somos da eternidade com o Senhor, nós somos do reino de Deus, então nós estamos nele. Paulo está dizendo que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo as práticas desse mundo, que não vivem pelo pecado e para o pecado. Querido, o fato de você cometer algum pecado está sujeito por causa da natureza, por causa desse mundo, esse corpo que continua atrelado a nós, não te torna injustificável. Porque o sangue de Jesus garante a você a redenção, o sangue de Jesus garante a você a vitória, o sangue de Jesus garante a você o perdão dos seus pecados. A palavra diz tão somente, João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A justificação então depende do Senhor, do trabalho que Ele fez. Mas nós trabalhamos em parceria com Deus quando nós confessamos os nossos pecados e abandonamos as nossas iniquidades. Então Ele vem com o seu sangue e Ele nos limpa. Aí ninguém mais pode colocar o dedo no seu nariz, demônio nenhum pode olhar para você e tentar acusar você, porque você é de fato livre. Você agora não está garantindo mais a tua obra, mas é a obra de Cristo, o sacrifício dele em você. Amém até aí? Então quando você se referir a você, refira-se como santo de Deus. Porque se você for ler os evangelhos, a maioria deles, tanto Paulo, quanto os evangelhos, quanto Pedro, você vai ler todos esses dizendo aos santos do Senhor, aos santos do Senhor. Pedro diz que nós somos uma geração santa. Por que o Senhor nos chama de santo? Porque Ele é santo e nós já não vivemos mais, agora Ele vive em nós. Então a santidade que nós temos é a santidade dEle, é por isso que nós vivemos nessa santidade. Quando você se referir a você, refira-se como santo, como eleito de Deus. Eu não estou falando da santidade que te torna longe, distante das pessoas. Pelo contrário, quanto mais santo, mais próximo do mundo você está. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo das mazelas do mundo você se torna. Você está ali perto, porque a santidade de Deus atrai quem está perdido e quem está sujo. O que é que eu quero dizer nessa noite, para começar falando sobre essa justificação, que não depende do seu trabalho, não depende do que você fez, depende do trabalho de Deus em sua vida. Deus trabalhou em você, Ele limpou a sua vida. E eu posso dizer uma coisa, é provável que pessoas nessa noite tenham consciência pesada, ou consciência pecaminosa, porque você está pensando, cara, eu fiz algo errado, por isso que Deus não me abençoa, eu não estou conseguindo romper, porque eu estou em pecado. Confessa o teu pecado e seja livre. É simples sim, confesse e abandone, e a justificação do Senhor virá sobre você. Então nós não somos pecadores. Se você fala que você é pecador, você está dizendo que você está debaixo do domínio do pecado. E eu ouço muito crente falar isso. Nós reconhecemos que pecamos, mas nós temos que ter cuidado para não estar declarando que somos pecadores, porque você vai entender no decorrer da mensagem, que quando se trata de fé, Tiago diz que a fé sem obras, ela é o quê? A fé sem obras, ela é morta. O que é a obra que Tiago está falando? Pastor, é levar comida para os pobres, é cuidar dos órfãos e da viúva? De maneira alguma, porque essas obras não garantem salvação. Paulo fala que não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, e a graça é um favor imerecido, depende de Deus e não de mim, depende de Deus e não de você. Então, se depende de Deus, a palavra está dizendo que a nossa justificação e a nossa santificação vem unicamente dele. Não se chame pecador, porque ele não olha para você te chamando de pecador, mas ele te chama de vitorioso, sim. Ele te chama de santo, sim. Ele te chama de justo, sim. Quando você entende essa linha de que a minha fé, isso é aquilo que eu creio,
entra em concordância com aquilo que eu faço, com a minha ação, com a prática viva da fé, você vai começar a ver que toda a sua vida vai entrar em alinhamento. Deixa eu te explicar de uma outra maneira. Aquilo que você pensa, aquilo que você crê, que ocupa o teu pensamento, governa toda a sua vida. Se você pensa que você é um fracassado, assim você será o resto da sua vida. Pastor, você está ensinando sobre pensamento positivo? De maneira alguma, mas eu não posso tirar a realidade e o crédito de que quem pensa positivamente tem uma vida melhor. Porque quem vive em amargura, quem vive em tristeza, quem vive com mania de perseguição, envelhece antes do tempo, vive ranzinza por aí, o tempo todo tem alguém contra mim, e o Senhor está dizendo, você é livre, ainda que alguém não goste de você, você é livre. Então deixa eu te explicar dessa maneira. Se você começar a olhar para você e pensar que você é um fracassado, de fato você vai viver como um fracassado. Os nossos problemas são frutos dos nossos pensamentos. Paulo fala em Filipenses 4, se não me engano, no versículo 8. Ele diz, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma mente que está cheia da palavra, ela não vai pensar de si o que Deus não pensa. Eu sei que tem pessoas no nosso meio que às vezes para no trânsito, às vezes está no trabalho, que o diabo fica, você é um fracassado, você não vale nada, você não presta, e ao invés de se levantar e repreender essa voz, você concorda com ele. Aí naquele dia a sua vida vai ser um bagaço, naquele dia a sua vida vai ser um caos, vai ser um problema. Aí chega à noite e fala, Senhor, está vendo? O Senhor não está comigo, Ele está com você o tempo todo, é você que não está exercitando a sua fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé para viver uma vida de fato abundante, para viver uma vida plena. E nós exercitamos a nossa fé através daquilo que a gente coloca nos pensamentos e através daquilo que a gente pratica. Então nós já vamos começar a dar conselhos práticos nessa noite. Você pode ter uma vida completamente diferente se você mudar as suas palavras. Quando você crê na palavra, você fala a palavra. O que é que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio. Mas Jeremias diz que maldito e enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Cara, mas que loucura, porque a gente vê de um lado que o nosso coração é podre. O nosso coração, e esse coração que ele está falando é a alma, a carne, isso é, a nossa carne lutando dentro de nós, dizendo, cara, não vai dar certo, cara, não vai conseguir, você não vai conseguir, você não é nada. Mas a Bíblia também fala que a boca fala do que o coração está cheio, isso é, existe uma consciência santificada dentro de nós, que se ela estiver sendo alimentada e exercitada na palavra, nós vamos ter um resultado diferente do fracasso, isso é, nós vamos ter sucesso no casamento, nas finanças, nos nossos relacionamentos, as coisas vão começar a mudar. Se você puder entender comigo nessa noite, o primeiro ponto que Deus está querendo nos ensinar é que viver pela fé tem a ver com uma ação e não com um estado inerte de ficar parado. Eu não vivo pela fé porque eu estou parado orando o dia todo. Eu vivo pela fé porque eu obedeço a Deus, porque eu me movo em Deus. Se a fé é uma ação e não um sentimento, se a fé é uma ação e não uma ideologia, eu preciso fazer algo para que eu creia. Mas nós vamos chegar lá. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Você vai ler junto comigo? De repente a sua versão é igual. Se não for, lê junto também. É bom quando faz esse barulho. Todos encontraram? Você sabe que Hebreus é fácil, né? Hebreus e Pokémon é fácil. Não consegue achar, é Filemon, não é isso? Essa foi só para... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O autor de Hebreus está nos dando a base da fé. E se você quer viver vitorioso nas áreas da tua vida, como a palavra declara, você precisa abraçar um estilo de vida de fé. Você precisa crer independente das circunstâncias, porque a fé não tem a ver com aquilo que a gente vê, a fé não tem a ver com aquilo que a gente sente. Às vezes o médico chega para nós e fala: cara, você tem um probleminha aqui e você precisa resolver isso, porque você tem tantos dias, se você não resolver o negócio vai ficar pior. Eu sei que a gente tem que resolver, mas quando você ouve aquilo e você internaliza, você fica doente mais rápido. Eu não sei se vocês já perceberam pessoas que tiveram ou têm câncer. Geralmente essas pessoas vivem. No dia que ela vai fazer um exame de rotina e de repente o médico descobre um tumor e ele fala assim: eu não queria te falar, mas você tem um tumor maligno e eu não sei quantos meses você tem. Amanhã a pessoa não levanta mais. Depois de amanhã o cabelo começa a cair. Depois de amanhã ela está dizendo: só me resta algumas horas de vida. Sabe por quê? Porque eu aceitei a profecia que liberaram sobre mim. Eu aceitei a mentira. Pastor, mas ele não tem o câncer, ele não tem o tumor. Por que é mentira? Porque o tumor está ali. Eu não sei por que cargas d'água ele está ali, mas ele não faz parte de mim, porque eu sou justificado, santificado, restaurado, e eu não aceito no meu corpo nada. Eu vou lutar até o fim. Eu não sei se você está entendendo, mas a atitude passiva não tem a ver com viver pela fé. A fé não é passividade, a fé é ação, a fé é ousadia, a fé é agressividade, não contra pessoas, mas contra essas realidades mentirosas que tentam nos destruir. O autor de Hebreus está dizendo com clareza que a fé é o firme fundamento. Ela não é um pensamento, ela não é um sentimento, ela é uma certeza. A maioria de nós ouve palavras de Deus e nós não conseguimos crer. Deus fala conosco: eu vou te levar a algum lugar, e lá eu vou te fazer como uma pessoa muito importante. Você olha para você e fala assim: o Senhor errou, era para falar para o vizinho, porque eu não sou essa pessoa. Pastor, deve ser aquele irmão que está ali do lado. Eu não sou essa pessoa. Aí o diabo chega para você e fala assim: seu derrotado, você nunca vai conseguir um emprego bom, porque você é fraco, você é medíocre. Aí você baixa a cabeça e fala: realmente eu sou fraco, realmente eu sou medíocre, realmente eu não consigo. Em quem você está crendo? Porque a fé é um princípio espiritual. E um princípio espiritual significa que você tanto pode crer em Deus, quanto você pode crer no diabo. Quando você crê no diabo, você materializa o que o diabo declara sobre você. Quando você crê em Deus, você materializa o que Deus está declarando sobre você. Em quem você decide acreditar hoje? Eu vou dizer para você, não diariamente, mas constantemente. Deus me fala coisas que são impossíveis de se realizar. Deus compartilha coisa comigo que se eu falasse assim: meu Deus, se eu tivesse em sã consciência, eu iria dizer que não é nem o Senhor que está falando comigo. E eu te garanto uma coisa: uma vez que eu tenho certeza que é Deus, pode ser impossível ao quadrado, eu não tenho medo e vai acontecer, porque eu tenho visto e provado que a palavra de Deus, que Hebreus está declarando aqui, pela palavra, os mundos que nós vemos foram criados. Está falando não só do planeta Terra, mas de todo o espaço sideral, de todos os planetas. Ele está dizendo que a fé, ela vem através de uma ação, e nesse caso, a ação é a palavra, porque eu creio, eu falo. Paulo diz: nós cremos, por isso falamos. Deixa eu pedir para você abrir comigo, você de repente vai entender melhor. Em Lucas capítulo 17, versículo 6. Lucas capítulo 17, versículo 6. A palavra é bem clara e ela diz assim: e disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Que Jesus louco é esse que vai chamar os discípulos e vai dizer: eu tenho uma coisa impossível, mas se vocês fizerem essa coisa impossível vai dar certo.
E os discípulos perguntaram: mas o que o Senhor quer de nós? Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. Quantos já viram um grão de mostarda? No início do ano, na virada do ano, eu fiz uma palavra profética aqui, e eu trouxe um grão de mostarda para todo mundo. Mas foi muito massa aquela noite, foi muito legal. Mas deixa eu te falar, um grão de mostarda é mínimo. Então, quando eu vejo o tamanho daquele grão, eu olho para mim e digo assim, sabe que teve uma pessoa aqui da igreja, não lembro quem foi, que a gente deu um punhado de grão de mostarda, o cara engoliu. Eu não sei quem foi. Foi o irmão Dixon? Cresceu mais por dentro, né, irmão Dixon? Olha só, o que é que a palavra fala para nós? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, cara, é quase um grão de areia. Aí você fala assim, cara, então eu sou imprestável mesmo, porque se eu não tenho uma fé desse tamanho aí, o negócio está feio. Mas é justamente o oposto. Porque o que ele está dizendo primeiro, o tamanho, ele desceu o nível para que a gente entenda que uma fé do tamanho de um grão de mostarda qualquer pessoa pode ter. Quando você recebe Jesus, você só recebe porque você crê. Quando você recebe o Espírito Santo, você só recebe porque você creu. Quando você recebe os dons, você só recebe os dons porque você creu. Então já existe uma medida de fé que Deus liberou junto com você quando você nasceu. Ele vai acrescentando à medida que você desenvolve a tua vida nele. Mas aquele tamanhozinho, aquele grãozinho de mostarda, quer dizer para nós que nós não devemos ficar desestimulados, porque todos nós podemos crer daquele tamanho. Espera aí, mas se a gente crer daquele tamanho, a gente vai mandar o El sair daquele lado e vir para aqui para trás, que fica mais fácil para a gente trabalhar com eles. Deixa eu te explicar o princípio que Jesus estava dizendo. Quando ele disse, se você crer do tamanho, a sua fé for do tamanho desse grão, você vai falar ao monte. Ele estava dizendo, o princípio não é o pensamento positivo, transferiu, não, o princípio é a ação. Se você crê, você fala. Se você crê, você declara. Se você crê, você profere. Se você crê, você profetiza. Porque ninguém fala aquilo que não acredita. Ninguém declara aquilo que não crê. É por isso que tem muita gente que declara um monte de coisa terrível, porque você crê naquilo. O que Jesus estava dizendo aos discípulos é que se vocês crerem verdadeiramente, vocês irão professar, vocês irão falar, e as coisas irão acontecer na sua vida. Cara, deixa eu te dar um conselho de algo que eu fiz, e que eu tinha até me esquecido, que eu devo voltar a fazer de novo. Por várias vezes, peguei minha carteira, quando não tinha nada, eu abria, e eu declarava, Senhor, obrigado pelos recursos, porque Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Ele nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção espiritual. Isso é, nós já temos tudo, nós não precisamos nos preocupar com dinheiro, de fato não, porque a palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aí a gente olha os pássaros e eles comem, eles dormem, acordam amanhã, tem comida de novo, mas eles não plantam. Mas o Senhor tem cuidado deles. O Senhor diz assim, será que eu não me preocupo com você mais do que eu me preocupo com os pássaros? Será que você não é mais importante do que os pássaros? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o pássaro acorda de manhã cantando, dizendo glória a Deus, Senhor, eu vou comer. Na hora do almoço vai ter comida, mais tarde vai ter comida, se é aqui, lá na outra rua, não importa, ele crê, e porque ele crê, ele vive. O Senhor está dizendo para nós hoje com clareza, se nós crermos, nós vamos começar a declarar. Aí eu peguei minha carteira várias vezes, Senhor, estou orando e crendo, está vazia agora, eu preciso declarar, obrigado pelo que o Senhor já fez, obrigado pelo dinheiro, obrigado pela quantidade tal que está aqui. Minha esposa é testemunha do nível e dos números de milagres que nós recebemos vez após vez, após vez, após vez. Tem a ver com a sua ação, tem a ver com tomar uma atitude. Vivemos na desgraça, vivemos na ansiedade, não é porque Deus quer isso de nós, mas é porque nós não estamos exercitando a nossa fé. É hora de exercitar a nossa fé. É hora de crer no que a palavra diz, e se a palavra declara aquilo, eu vou crer no que ela falou, e eu vou fazer aquilo. Porque as Escrituras é o poder de Deus, declara Paulo em Romanos.
Meu Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, abre aí, rapidinho, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vocês vão notar que eu estou trazendo várias bases bíblicas, para que a gente entenda o que Deus deseja fazer nas nossas vidas hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o que é que a palavra fala lá? Que a palavra de Deus é viva, é poderosa e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, apta a discernir o quê? Leiam comigo. Juntas e medulas. E o que mais? Alma e espírito. É o que ele fala, né? Pensamentos que você colocou aí, mas alma e espírito. O que é que Hebreus está declarando para nós hoje à noite? Que a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer qualquer coisa. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala do poder da palavra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3, declara que pela palavra todas as coisas foram criadas. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, e o versículo 3 também, nós vamos ver que todas as coisas foram criadas pelo quê? Pelo poder da palavra. Então, se você estiver com a sua vida alinhada com a palavra, os seus pensamentos serão pensamentos diferentes e as suas ações serão diferentes. É provável que tenha aqui um punhado de gente que diga assim: ai meu Deus do céu, esse pastor está vivendo na irrealidade. Vamos fazer um teste? Eu te desafio a fazer um teste. Mude as suas palavras, ingira a Bíblia, como a Bíblia mesmo, não como um louco para comer materialmente, fisicamente não, mas leia a palavra, memorize versículos, e passe um mês, vou nem dizer 2, passe um mês, orando todo dia, declarando a palavra, profetizando a palavra. A sua vida depois de um mês vai ter tomado muitos rumos completamente diferentes. Mas é provável que você saiba também que ultimamente você tem reclamado, você pode estar xingando situações, dizendo: Deus esqueceu de mim, Deus abençoa todo mundo menos a mim. E o Senhor está dizendo: eu já te abençoei na cruz do Calvário. É você que não está se apossando daquilo que eu já dei para você. Deus deseja sim abençoar o seu povo, Deus deseja sim libertar você. É possível ser feliz, é possível ser pleno, é possível ter vida abundante. Nós não temos que viver o tempo todo cabisbaixo, nós não temos que viver o tempo todo prostrado, porque existe um momento em que a noite chega ao fim, e quando a noite chega ao fim, vem um dia, e aí você esquece da dor, e aí você esquece do passado, e você começa a desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Jesus morreu para que você fosse abençoado, Jesus morreu para que você fosse livre, e Ele hoje está dizendo para você: existe um estilo de vida que me agrada, e esse estilo de vida é um estilo de vida de viver pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala o quê? Vamos ler, se vocês não lerem eu não vou ficar feliz, vocês estão muito sérios. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque importa que aqueles que creem no Senhor saiba que Ele é galardoador. Cadê o Andrade, que é o meu universitário? O que significa galardoador, Andrade, pelo amor de Deus? Aquele que presenteia, aquele que ama dar presentes, aquele que é abençoador. O Deus que você serve não é o Deus que está de mau humor, tentando colocar peso em você, dizendo assim: eu vou ficar pisando nele até ele morrer, até ele se cansar. O Deus que você serve quer o seu melhor. Não é uma mensagem humanista, não. É a mensagem da realidade dos benefícios da cruz. Ele veio para aqueles que estavam doentes, veio para salvar. Ele veio para libertar. Ele diz: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E salvar significa: Ele me livrou do império das trevas, Ele me tirou desse ambiente terrível, e Ele trouxe alegria, e alegria plena para o meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, como eu posso viver então tendo fé no meu coração? É uma outra parte que é simples.
Paulo declara isso também aos Romanos, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, o ouvir da palavra. Se tem uma maneira da gente gerar fé, e da gente ter mais fé no nosso coração, é ouvindo a palavra. Uma das razões pelo qual eu estou contando para você, trazendo todas essas bases bíblicas, é porque quando você sair daqui, o seu coração vai estar mais cheio da expectativa, da esperança, da alegria, e vai estar mais acrescentado em fé, porque você ouviu a palavra. Então a palavra acrescenta fé em você, e a palavra te tira desse ambiente da normalidade. A palavra te faz viver o que é impossível. Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesus conversando com os discípulos acerca da conversão do homem, ele diz assim: para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode dizer para mim? Todas as coisas são possíveis. De novo, todas as coisas são possíveis. Não existe impossível para Deus. O que é tão impossível para você? O que é tão difícil na sua vida? O que está tão complicado e tão amarrado hoje, que você fala, meu Deus, eu não sei como acontecer. E o Senhor está te dando a receita hoje aqui, ó, irmão. Deus está te dando a receita, Ele está dizendo, ó, se você ouvir a palavra, e você crer no que eu falo, se você mantiver um relacionamento comigo em oração, e você começar a agir, não fique em casa com as mãos presas, oh, meu Deus do céu, faz alguma coisa. Ele disse, eu já fiz, eu já te abençoei, faça você alguma coisa, coloque a mão e você vai ver o milagre. Dê o passo e as águas vão se abrir. Se Moisés não tivesse dado o primeiro passo, não teria acontecido nada. O medo paralisa. O medo faz com que a gente viva amarrado no passado. Preste atenção, eu de verdade não consigo ficar calado diante de pessoas que me contam a realidade delas. Eu não consigo ficar calado quando digo, cara, Deus já fez tudo, dá um passo. E o que eu encontro hoje mais do que tudo são pessoas medrosas. Elas não conseguem viver pela fé, porque elas não têm Deus como aquele que é Deus do impossível. Eu não estou falando para você viver uma vida irresponsável, eu estou falando para você fazer o que é possível. Eu tenho um amigo, e a gente estava indo para missões, e a gente estava indo numa viagem missionária para Fortaleza. Eu ganhei minha passagem, e eu fui orar por ele. Eu falei, cara, Deus tem uma palavra para você. Ele falou, qual? Que você vai estar nesse voo com a gente. Ele falou, eu creio. Cara, eu não sei porquê, mas Deus gosta de pegar uns, né, no meio assim. Ele fala, você crê? Bora ver então. E esse cara falou, eu creio. Tá bom, até um dia antes dá. E no dia de viajar, nós fomos para o aeroporto. Eu falei, você vai com a gente, a sua passagem vai estar lá no guichê. E ele falou, cara, como que eu vou fazer esse negócio? Você vai chegar lá, e você vai falar com a atendente, e ela vai ter a tua passagem. Se ela não tiver, Deus vai prover de outra maneira. E ele foi, e ele falou assim, moça, cadê a minha passagem? Qual é o teu nome? Deu o nome, nada, era Transbrasil na época. E o cara voltou, e ele falou, cara, vocês vão embora. De repente Deus quer me ensinar alguma coisa. Quer te ensinar nada, cara. Deus quer te ensinar a ter fé. Deixa eu te trazer um princípio. Quando se trata da vontade de Deus, daquilo que Deus quer, se você tiver fé, vai acontecer. Se você crer, vai acontecer, não importa quão impossível seja. A primeira chamada para a gente entrar. O pessoal foi entrando, eu fiquei ali fora, falei, Deus, esse cara vai. Eu estava para dizer para ele, cara, entra junto, o cara não vai te barrar. Ele não foi tão louco a esse ponto, que senão era crime federal, né? Aí que não ia viajar mesmo. E ele foi esperando, nós entramos. E eu fiquei ali, cara, na esteira, você tem que vir, moção, você vai perder o voo. Eu falei, não, mas meu amigo está ali, só esperando a passagem dele, está vindo, já vai chegar aqui. E o pessoal desesperado entrando, oraram por ele, deram um tchau para ele, e ele ficou ali. E a gente lá falou o seguinte, não arreda o pé daqui, você vai estar lá dentro com a gente, esse avião não vai sair. Eu não ia fazer escândalo, mas o avião não ia sair. Nós entramos e sentamos, e esse menino entra 10 minutos depois, no último momento, chorando ao extremo,
E a gente olhou, que ele iria estar ali, a gente sabia. Mas como ele chegou até lá? Uma bendita criatura estava em casa orando naquela tarde. E Deus falou para ela: pega o dinheiro que você tem na gaveta e vai lá no aeroporto. E quando você chegar no aeroporto, você vai abençoar um missionário que está indo para uma viagem, que ainda não tem a passagem, e você vai comprar, que ele já tem a reserva, envia ele. Aquela mulher chegou sem saber quem era, e ela encontra um homem que estava ali no meio, e ela viu você. E naquele momento que ela disse: é você, ele já estava chorando. E ela falou: Deus mandou aqui, cara, eu vou pagar a tua passagem. Ela foi no guichê, ela comprou a passagem do rapaz. O nome desse menino é Calamar Vaz de Camargo. Tem mais ou menos uns quase 16, 17 anos que eu não o vejo. Recentemente eu quase consegui encontrá-lo. Alguém mandou uma foto dele. Onde que ele está? Sumiu de novo, eu não sei onde está. Mas parece que estava morando em Minas, se eu não me engano, ou em Goiânia. Enfim, é um testemunho vivo de que quando se crê e espera no que Deus falou, não existe tempo tão tarde, Ele vai cumprir. Ele não se atrasa, Ele não se atrasa, Ele não se atrasa. Querido, Deus está dando a receita para você, para o seu negócio nessa noite, para o seu ministério. Basta crer. A condição de crer é saber que Ele já justificou você e que Ele tem a palavra, porque a palavra vai alimentar a tua fé e ela vai te fazer vitorioso, ela vai te levar além, aleluia. Eu quero ler para encerrar esse momento, para orar com você. João capítulo 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará o quê? As obras que eu faço, e as fará maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Tudo que Deus faz é para glorificar o nome de Jesus, e tudo que Jesus faz é para glorificar o Pai. Tudo que o Espírito Santo faz é testificando a glória do Pai e do Filho. Nós lemos no início que o que agrada a Deus é um estilo de vida de fé. Nós vimos no início, quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de uma pessoa que tem um título ministerial, que vive o tempo todo na igreja. Nós falamos que cada um de vocês precisam acordar e saber que se não for a graça dele te dando fôlego, você deixa de existir. Que você só existe porque Ele tem te dado força. E se você tem um salário, é porque Ele tem abençoado você com uma oportunidade. E se você come, não é porque o seu salário compra, é porque Ele é bom, é Ele que coloca comida na sua mesa. Se você está com saúde hoje, não é porque você tem um plano de saúde, porque tem gente que tem plano de saúde do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, e com bilhões, às vezes na conta, o médico não consegue, com todos aqueles bilhões, reverter a morte da vida da pessoa. Então não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, tem a ver com o que Ele tem feito. É Ele que te protege, é Ele que te prove as suas necessidades, é Ele quem te abençoa. E Ele está dizendo: eu faço isso porque eu sou Pai, e eu amo abençoar o meu povo, eu amo abençoar os meus filhos. Só que Ele está dizendo: eu já não estou mais na terra, eu já estou com o Pai. Então, se vocês crerem naquilo que eu falei, vocês vão fazer o que eu fiz, mas obras maiores ainda vocês farão. Eu vou te falar que um carro novo não é uma obra maior, uma passagem relâmpago e miraculosa não é a obra maior. Para mim a maior obra é a implantação do reino de Deus numa cidade. É olhar para um pai que ainda não é convertido e ver o coração dele rendido a Deus. É olhar para um parente em casa que precisa de um milagre, o milagre da salvação, que é o maior milagre de todos, e através da sua vida essa pessoa ser alcançada. Porque você tem essa semente
dentro de você. E quando você falar, quando você liberar, as coisas vão acontecer. Que você saia daqui hoje com essa certeza de que, se chegando em casa você fizer um compromisso com Deus, de encher a tua mente com aquilo que está na mente dele, e de começar a profetizar aquilo que a palavra declara, as coisas vão mudar. Eu garanto a você, as coisas vão mudar. Eu garanto a você, porque tem acontecido na nossa vida. Nós temos visto dia após dia como Deus é o Deus daquele início e como Ele é o Deus do último minuto do segundo tempo, da prorrogação. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Eu só tenho uma certeza: quando nós cremos, o sobrenatural acontece. Qual é o seu desafio nessa noite? O que é que você tem? Qual é o teu desespero? Ele está dizendo: eu quero te ensinar a viver pela fé. E alguns já estão dentro desse cenário, passando por algumas privações, algumas dificuldades, e Ele está dizendo: não se esqueça, não é onde você está, mas é para onde você está indo. Porque Jesus passou dificuldades. Os discípulos com Ele passaram dificuldades. Às vezes tinham que dormir fora, às vezes tinha uma casa para dormir, nem sempre tinha a melhor comida. Eu não gosto dessa ideia de que diziam: não, Jesus era super rico. Jesus não era nem rico nem pobre. Ele tinha tudo que ele precisava, ele era próspero. Porque dinheiro não significava nada. E se pobreza é o que a gente acha, que é tipo assim: eu sou pobre, eu não tenho o meu lugar, ele não se preocupava com isso. Ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso é, ele não tinha uma casa. Mas sabe de uma coisa? Ele tinha uma causa. E a fé gera causa, a fé gera propósito. E quem tem propósito não se limita a um carro, não se limita a uma casa. Quem tem propósito, quem tem sonho em Deus, não se limita a coisa pequena. Quando você tem fé, você começa a sonhar grande. Deus tem um monte de sonho hoje, querendo derramar sobre a sua vida, querendo colocar no teu coração. Eu quero orar com você. Fica de pé comigo, eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite.